a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, a tua presença é o meu maior valor, declare, é o meu maior valor. A tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso.
tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar. E o melhor perfume derramo aos seus pés. E o melhor perfume derramo aos seus pés. E o melhor perfume derramo aos seus pés. Derramamos diante de Ti o nosso perfume, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos de casa, da nossa TV, da HIT, você que está aí participando, e também, é claro, os meus amigos das redes sociais, né, do YouTube, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu sou Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus, e pela graça imensa, pela graça infinita do meu Senhor, eu fui feito pregador do Evangelho, sou pastor dessa igreja abençoada. Hoje eu estou ministrando aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São José dos Campos. E você vai perceber que essa igreja é uma igreja abençoada, sabe? Na hora do culto, quando a câmera passar, você vai ver o povo atento assim na palavra, o povo orando, buscando a Deus. Vai te dar vontade de vir aqui assistir um culto. Pastor, como é que eu faço para assistir um culto aí nessa igreja? A nossa igreja aqui, ela está bem no centro. O nosso endereço aqui é Praça Padre João 200, tá bom? A nossa igreja fica em frente ao terminal rodoviário central. Se você vier para a rodoviária velha, você encontra a igreja. Mas você não precisa vir de ônibus não, você pode vir de carro também, que a gente tem estacionamento próprio, estacionamento conveniado, tem escolinha para as crianças, tá bom? A igreja está preparada para receber você, a sua família. Pastor, que dia a igreja abre? Todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo. O dia mais importante é o domingo. Domingo nós temos 4 concentrações de fé, 7, 10, 15 e 18. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Escolha o horário que for melhor para você e venha participar, porque você vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? O povo de Deus já está comigo na fé? Amém, meus irmãos? E eu queria trazer para vocês uma mensagem que Jesus me deu essa semana. Eu tenho feito aqui nas sextas-feiras um estudo sobre a trajetória. Na verdade, eu comecei lá na trajetória do rei Saul, e agora nós estamos iniciando a trajetória do rei Davi. E o rei Davi, ele nos é apresentado pela primeira vez lá no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. E no finalzinho do capítulo, a Bíblia vai falar de algumas virtudes de Davi que você precisa ter. Vamos lá, primeiro livro do profeta Samuel. Mas antes de eu falar das virtudes do Davi, deixa eu colocar você dentro da história, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui nós temos algumas lições. Primeiro, Deus está falando com o profeta Samuel. E Deus está dizendo para ele: Samuel, até quando você vai ter dó? Até quando você vai insistir em Saul, sendo que eu já o rejeitei? Uma coisa que eu quero explicar para a igreja é que Deus não estava rejeitando a pessoa de Saul. Deus estava rejeitando o reinado de Saul. Saul não podia, ele não tinha mais condições de ser rei, mas Saul ainda tinha chance de salvação. Tanto é que eu estava até contando para a igreja esses dias o seguinte: Saul, irmão, ele tentou cometer suicídio. Não sei se vocês conhecem a história de Saul. No final da vida dele, meu irmão, Saul se perdeu, ele foi caindo e chegou num nível horrível. A ponto da Bíblia dizer que ele queria uma resposta de Deus. Como Deus não falava com ele, ele foi procurar uma bruxa.
Ele foi procurar uma feiticeira para que a feiticeira invocasse um espírito. E a feiticeira fez lá um ritual, eu não sei como foi, e veio um espírito enganador. Saul achava que era Samuel que estava falando, mas a Bíblia é muito clara em dizer que Saul morreu porque não buscou a palavra de Deus, ele buscou o conselho de uma feiticeira. Então a feiticeira não pode falar a palavra de Deus. O que Saul estava ouvindo ali não era o profeta Samuel morto e voltando ali o espírito dele. O que estava ouvindo ali era um demônio, era um espírito enganador. Eu já tenho falado para a igreja, todos os espíritos, aprenda isso aqui não é preconceito, tá, pessoal? Isso aqui é palavra de Deus para você aprender a andar na verdade. Todos os espíritos que incorporam, todos são espíritos enganadores. Não vai atrás. Ah, pastor, mas o cidadão lá, ele é tão bonzinho, ele faz caridade, ele doa a cesta básica para os outros. Irmão, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, ele fala no versículo de número 2, ele diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, versículo 3, perdão, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, de nada me aproveitaria. Irmão, não adianta nada a pessoa ficar dando tudo para os pobres e não tiver o amor. O que é amor? O amor é obediência à palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 21. Olha o Senhor Jesus falando, João 15, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É João 14, 21, perdão. Vai lá para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama a Deus é quem obedece à palavra de Deus. Quem está praticando feitiçaria está desobedecendo o mandamento. Então a pessoa não ama a Deus. Ela pode dar cesta básica para todo mundo, mas ela não ama a Deus. Então o cidadão está lá recebendo espírito e ele escreve lá a carta. Ah, pastor, mas quem está lá é o meu vozinho que morreu. É que ele não quer abandonar a família. Não é o vozinho que morreu, nem nada, mas é demônio. É um espírito enganador que está ali se passando pelo vô, se passando... Irmão, a Bíblia diz que Satanás ele se transfigura até em anjo de luz. Amém? Quanto mais fingir que é o marido que morreu. Tem mulher que está indo lá na feitiçaria lá, não, eu tenho que ir lá porque o meu marido quer falar comigo, irmãzinha. O que o teu marido tinha para falar para a senhora, ele falou quando ele estava aqui, agora ele não tem mais nada a dizer. Ou ele está no céu se ele era de Jesus, ou ele está no inferno se ele não foi de Cristo. Mas quem morreu, irmão, a Bíblia fala que os mortos não sabem de nada. O que está acontecendo aqui, eles não sabem de nada. Amém? Esquece. Todos são espíritos enganadores. Saul foi atrás de um espírito enganador, ouviu uma palavra de morte, e na última guerra realmente ele perdeu. Quando ele viu que ele ia perder a batalha, que ele ia ser envergonhado, ele tentou se matar se jogando em cima da própria arma. Só que lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 1, um jovem amalequita foi até Davi dizendo que encontrou Saul com vida agonizando. E Saul falou para ele, o rapaz, quem é você? Ele disse, eu sou amalequita, então vem aqui e me mata, porque a vida está toda em mim. Ou seja, ele tentou se matar, mas ele ainda estava longe de morrer agonizando. Eu acredito, e esse não é um pensamento meu, é um pensamento de muitos servos de Deus, que apesar de Saul ter tentado se matar, Deus não deixou ele morrer rápido para ele ter uma chance de se arrer, porque nós acreditamos que até na última hora ainda tem chance. Não é para você ficar deixando para a última hora, viu, irmão? Eu já ouvi conversa de gente, não, porque até na última hora dá tempo de aceitar Jesus. Mas a maioria das pessoas não tem uma última hora. E para que deixar para a última hora? Para que trocar a vida linda que você pode ter com Jesus por qualquer prazer da carne? Não vale a pena. Entrega a vida para Jesus, que é o melhor. Mas voltando para a nossa mensagem, Deus não havia rejeitado a pessoa de Saul, mas Deus tinha rejeitado o ministério dele. Ele não poderia mais ser rei. Mas ele ainda podia terminar a história como um homem de Deus. Eu acredito. Não foi o que aconteceu. Mas eu acho que Saul podia ter terminado bem, pessoal. Ele podia ter entendido que Deus tinha rejeitado ele como rei, mas o verdadeiro rei de Israel sempre foi o Senhor. Se ele tivesse entendido, Deus escolheu esse jovem, Davi, para ficar no meu lugar, e ele tivesse tido uma atitude, sabe? Imagina que atitude bonita. Saul reunindo o povo e falando, meus irmãos, povo de Deus, povo de Israel, eu não posso mais ser rei. Eu não fui um bom rei quando Deus me deu a chance. Deus escolheu Davi. A partir de hoje ele vai ser o rei de vocês. Eu vou me recolher
vou orar, vou pedir, vou ajudar Davi no que ele precisa. Irmão, Saul teria terminado a vida como alguém nobre. Teria a minha admiração, não teria a sua? Puxa, terminou com nobreza, entendeu? Eu não fui capaz, Deus escolheu o outro melhor que eu, então que seja o outro e eu vou fazer o que eu ainda posso fazer. Mas infelizmente Saul perdeu essa oportunidade, infelizmente. Agora, tem coisa, palavra de Deus para você, tem coisa que Deus já rejeitou e você está insistindo. Saul está lá, irmão, fazendo coisa errada, e Samuel insistindo nele, e Deus falou: até quando você vai ficar insistindo nele se eu já o rejeitei? Irmão, tem coisa que tem que ficar no passado, tem coisa que você tem que esquecer. Passou, já foi, já perdeu, já era, amém? Tem coisa, outra coisa, tem coisa que Deus desaprova, que na Bíblia está escrito. Não adianta você querer brigar com Deus. Deus, mas eu quero. Você está falando que você quer, mas Deus está dizendo que aquilo não é vontade dele. Esquece aquilo, irmão, e vida nova. Vai encher seu vaso de azeite. Deus falou para Samuel: até quando você vai ficar com dó de Saul se eu já o rejeitei? Enche o teu vaso de azeite e vai até Belém ungir um novo rei. Irmão, ao invés de você ficar chorando pelo que passou, se encha de azeite. Ah, perdi tanta coisa no passado, mas você tem uma vida toda pela frente. Se encha do azeite de Deus. E esquece, irmão, tem gente que está presa no passado até hoje, que fica remoendo: porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Irmão, você que está me ouvindo pregar, talvez você é um adulto, me perdoa a forma que eu falo, você já é velho, e você ainda fica chorando por coisas que aconteceu quando você era criança. Pastor, mas é porque eu nunca tive nada na vida, minha mãe nunca me deu uma boneca, eu ficava brincando com a espiga de milho. Você já viu gente assim? Ela fica lá: é porque eu tinha uma espiga de milho, pastor, e eu penteava o cabelo dela, e fazia roupinha de pano de estopa, e colocava. Irmão, já passou, já foi. Você foi pobre no passado, mas agora você pode ser uma pessoa rica, abençoada. Pastor, mas porque me traíram, porque roubaram, tiraram, era para eu estar naquela posição. Irmão, já foi, esquece isso, deixa isso para lá e vai se encher do azeite. Tem um reino te esperando. Tem algo novo esperando por você. Diga glória a Deus. Deus está preparando um Davi. Tem moça, irmão, que fica até hoje remoendo: pastor, o Godofredo terminou comigo. Eu achava que ele ia casar comigo. Quanto tempo faz isso? Faz só 45 anos, pastor. Está lá, irmão. O camarada está lá ainda lembrando: pastor, eu quase casei com a Vanusa. Quanto tempo? Pastor, o Getúlio ainda era presidente. A pessoa está lá, irmão. Lá no esquece, irmão. Talvez Deus já colocou coisa muito melhor do teu lado e você não viu. Amém? O cidadão às vezes está aqui do teu lado, aqui prontinho, na hora que você falar que nossa, vai te fazer tão feliz, e você está lá ainda remoendo o passado. Enche o vaso de azeite. Deus tem coisa nova, Deus tem vida nova. Pastor, perdi dinheiro. Deus tem muito mais para te dar. Mas você tem que se encher de azeite, tem que encher o vaso, tem que buscar a Deus. Diga glória a Deus. Bom, irmãos, o que aconteceu? Samuel ouviu a direção de Deus, para resumir a história, e ele vai até Belém. Nesse tempo da história, Samuel já não era mais o missionário de outrora. Quando ele era jovem, ele visitava todas as cidades de Israel como juiz, julgando as causas do povo. Agora que ele já estava velho, ele só viajava em missões especiais. Quando ele saía da cidade dele lá de Ramá, ele ainda atendia lá em Ramá. Mas quando ele saía de lá, era para atender alguma coisa do rei. Então, quando Samuel ia, as pessoas sabiam: se ele está vindo aqui é porque a coisa é muito séria. Porque nessa idade dele, depois de tudo que ele fez, ele está chegando hoje. E foi o que aconteceu em Belém. Os homens de Belém não estavam preparados, não estavam esperando. De repente chega a notícia. Sabe quem está chegando aí? Quem? O profeta Samuel. Irmão, a Bíblia diz que os homens começaram a tremer. Meu Deus, Samuel está vindo. E foram encontrar com ele. Os líderes da cidade chegaram. Imagina Samuel vindo, chegando na entrada da cidade. Os líderes todos, a Bíblia diz que eles foram tremendo. É de paz a tua vinda? Aconteceu alguma coisa, profeta? O senhor precisa de alguma coisa? E Samuel disse: não, é de paz a minha vinda. Eu vim sacrificar o Senhor, eu vim fazer um culto, eu vim adorar a Deus com vocês. Senti no coração de fazer uma oferta para Deus aqui em Belém. Amém? Então, ele mandou que os homens se santificassem, e no outro dia ele os convidaria ao sacrifício. Pois bem, feito estava o sacrifício, agora era a hora da mesa, da confraternização.
Uma parte do sacrifício era para Deus e a outra era para os participantes. E Samuel estava esperando o momento em que ele veria os filhos de Jessé. Jessé provavelmente era um dos líderes da cidade, um dos anciãos, dos homens mais velhos. Tinha uma família grande, devia ser um homem de muito respeito. E então vem os filhos de Jessé. Eram 8, mas só se apresentaram 7. E quando Samuel olha o mais velho, o Eliabe era um rapazão bonito. Ele olha para o Eliabe e ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido, versículo 6. E aí Deus fala com ele. Eu gosto demais do que Deus fala com ele. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, se você entender essa palavra, ela vai ajudar demais você. Entenda bem, nós que somos de Deus, nós não andamos por vista, nós somos o povo da fé, amém? Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E Romanos 10:17 diz que a fé é por ouvir e o ouvir pela palavra. Então eu não tomo decisões baseado no que eu vejo. Eu tomo decisões, você deve tomar decisões baseado no que Deus fala com você. Até estava contando para a igreja nessa semana. Eu fui, agora essa semana passada, eu fui no mercado, fui com meu filho mais velho, ele está ali assistindo o culto, amém? A gente foi comprar umas coisinhas lá para a ceia de Natal, aquela coisa que todo mundo foi fazer, amém? E a minha esposa tinha falado: se você achar maracujá, compra. E suquinho de... nesse calor, né, irmão? Suquinho de maracujá, né? Tá dando até uma vontade. E aí eu fui lá, pessoal, na parte do hortifruti comprar maracujá, e eu estava ensinando o Pedro Paulo a comprar maracujá. Eu falei: Pedro, maracujá você não escolhe pela aparência. Quem sabe disso aqui? O maracujá, você olha para ele, às vezes ele está lá bonitão. É ou não é? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já pegou um maracujá bonitão e se decepcionou quando abriu? Quem? Aconteceu com vocês? Você pega o bichão bonitão com aquela casca lisa, quando você abre, o que tem lá dentro? Tem nada. Agora, cá entre nós aqui, quem já pegou uns feinhos derrubadinhos na hora que abriu o bicho estava carregado? Quem? Maracujá você não compra pela aparência. Maracujá você tem que pegar e fazer isso aqui, ó. Você tem que pegar e ó. Quem quando vai comprar maracujá faz isso? Deixa eu ver. Você não compra pelo olho, você compra pelo ouvido. Você pega aqui e você balança. Quando ele está carregado, você escuta aqui, ó. Irmão, a vida é a mesma coisa. Você tem que, olha para o pastor, você não tem que ver, você tem que ouvir. É Deus falando: meu filho, vai. Mas Deus, mas eu vou nesse, mas esse aí está tão esquisitinho. Acontece muito. Vida sentimental acontece demais, irmão. A moça está lá toda apaixonada: ai Deus, eu quero casar com o Zé. Por quê? Porque o Zé é tão bonito. Mas a vida com o Zé vai ser tão feia, minha filha. Você vai sofrer tanto, ele vai te fazer passar tanta raiva. E às vezes Deus está falando: casa com o Zé não, casa com o Tião. Mas Deus, mas o Tião... Mas o Tião, Senhor, o Tião é meio esquisito, ele é meio tortinho, meio desengonçado. Mas ele vai te fazer tão feliz, minha filha. Amém? Você tem que ouvir Deus, é Deus que fala. Quem está entendendo, diga a glória a Deus, tá? Gente, Deus falou: não atente para a sua aparência. Sempre na Bíblia que alguém vai pelos olhos, erra. A Bíblia fala em Gênesis 13 que tanto Ló como Abraão estavam muito ricos. Estavam tão ricos que a Bíblia diz que a terra já não comportava. Começou a ter problema entre os pastores que cuidavam do gado de um e do outro. Abraão, como era o homem de Deus, o líder da família, ele chama Ló e diz: Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos de onde ele estava e ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. A Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor. Ele olhou e falou: rapaz, é para lá que eu vou. Pegou os pastores, o gado e foi. Só que a Bíblia diz que ele armou as tendas dele até Sodoma. E o texto diz claramente, é que o irmão lá não achou, mas é Gênesis 13. A Bíblia diz que eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Gente, para resumir a história, Ló, quando olhou e foi viver naquele lugar em Sodoma, ele era rico.
quando ele saiu de lá, saiu sem nada. Além de perder tudo, perdeu a esposa, porque no caminho ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Como se não bastasse, perdeu as filhas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele vai morar com elas numa caverna, e na caverna, as duas moças, me perdoa falar isso, eu sei que é horroroso o que eu vou falar, mas é o que a Bíblia diz que aconteceu. As duas moças embriagam o próprio pai e se deitam com o próprio pai. Pastor, que coisa horrorosa, absurda. Aonde que essas meninas aprenderam isso, pastor? Lá em Sodoma. Em Sodoma tinha esse tipo de coisa. Quem está entendendo, diga amém. Tem crente que está levando os filhos para Sodoma para aprender coisa errada. Por quê? Porque ao invés de ouvir a voz de Deus, está indo na aparência. Não vai na aparência. Deixa Deus dirigir, deixa Deus falar. Amém? Pois bem, irmãos, está lá Samuel. Deus disse que não era o Eliabe, o mais velho. Também não era o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Quando passaram todos, Samuel olha para Jessé, para o pai de Davi, e diz: já vieram todos os jovens, não falta nenhum, estão todos os moços aqui. E o pai Jessé fala da seguinte maneira, ele diz: falta ainda o menor. Eu já tô no Samuel de novo, tá? Ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Gente, a palavra menor, ela tem um significado literal que é o mais novo. O menor é o filho caçula. Mas no nosso entendimento, na nossa compreensão, menor também significa o quê? De menor importância, de menor relevância. Veja você que todos os outros foram convidados à mesa. E o pai não julgou que precisasse chamar Davi. Deixa Davi lá mesmo. Ele não faz diferença. Se ele estiver aqui ou não estiver, o pai não se preocupou em chamá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, talvez é você. Você é aquele que ninguém faz questão. Ninguém te convida. Parece que ninguém pensa em você para nada. E talvez você está lá, irmão, triste, chateado com a vida. Ai, Deus, ninguém me ama. Ninguém olha para mim. Ninguém me convida. Deixa eu ensinar um segredo para você. Não se preocupe, isso aqui é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir na sua vida. Não se preocupe em que os homens te vejam. Não se preocupe, irmão, em estar, sabe, no coração das pessoas. Se você estiver no coração de Deus, se Deus olhar você, se Deus ver você, se você estiver no coração de Deus, Deus não vai deixar ninguém esquecer você nunca. No mundo, eles têm um ditado, não sei se vocês já ouviram, acho que talvez a maioria não tenha ouvido, mas os meus irmãos que são empresários aqui, eles vão saber do que eu estou falando. No mundo, a gente costuma dizer que quem é visto é lembrado. Não é isso? Eu não lembro do fulano, mas fulano também nunca está aqui, nunca aparece. Mas tem uma coisa, se você estiver diante de Deus, Deus não vai deixar ninguém esquecer você. Ao invés de você ficar correndo atrás das pessoas, irmão, desesperado por atenção, por amor, implorando. Irmão, o que tem de crente, me perdoa falar isso aqui, tá, irmão? O que tem de crente fazendo papelão esses dias, mandando recado, mandando indireta na rede social. Natal passou, ninguém lembrou de mim, ninguém ligou para mim, né? O pessoal, os seus parentes têm até medo de colocar foto da ceia, porque você já fica mandando indireta lá na mensagem. Nem para convidar, nem para chamar. Não coloca não, porque senão o fulano vai começar a chorar lá que ninguém chamou ele. Irmão, essa pessoa, olha para o irmão e fala, essa pessoa. Se você não falar, vai ter problema. Olha para o irmão e fala assim, essa pessoa. Nossa, eu falei feio agora, né, irmão? Nossa, praga de pastor, misericórdia. Olha para o irmão e fala, essa pessoa. Fala, não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que fica chorando, choramingando, ninguém me ama. Irmão, olha para o pastor. Esteja no coração de Deus. Deus vai fazer todo mundo lembrar de você. Sabe por quê? Porque você vai ser necessário. Você que hoje é improvável, você será indispensável. Amém? Samuel disse, manda chamar esse rapaz, porque ninguém vai sentar na mesa para comer enquanto ele não vier. Ou seja, nós dependemos dele para ter o que a gente precisa. Irmão, Deus vai colocar uma coisa em você que todo mundo vai precisar. Irmão, todo mundo precisa da unção. E aí não tem jeito, irmão. Olha para o pastor. A unção atrai.
Se você tem óleo, se você tem azeite, as virgens loucas que não têm azeite vão correr atrás de você para procurar o seu. Fulano, eu preciso de você para orar por mim, preciso de você para me ajudar. Amém? Qual é o segredo? O segredo é quando você está lá no pasto sozinho, Deus está vendo você. O que Davi estava fazendo lá no pasto? Ele estava lá murmurando, reclamando, eu estou aqui sozinho, ninguém me ama? Não. Enquanto Davi estava no pasto, depois o capítulo 17 diz, vocês conhecem o texto, que ele estava salvando as ovelhas. Quando Golias se apresenta, desafia os homens de Israel, e não há em Israel quem o enfrente, a Bíblia diz que Davi se apresenta, ele vai até o rei Saul e ele diz, não tema ninguém, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou lutar contra esse filisteu. O rei Saul olha para ele e despreza ele, meu jovem, você não pode ir. Você viu o tamanho dele? Ele é guerreiro desde a mocidade, ele vai pegar você, meu filho, vai te dobrar e botar no bolso, você não vai lutar com ele não. Então Davi dá o currículo, Davi diz assim, teu servo é ele, apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, arrebatava uma ovelha, eu ia atrás do leão, agarrava o leão pela barba, eu tirava a ovelha da boca dele e salvava a ovelha, matava o leão. Vinha um urso, eu fazia a mesma coisa. Ou seja, Davi estava lá sozinho no pasto, ninguém estava vendo, mas ele estava vencendo leões e ursos. O que o leão representa? O leão representa o nosso inimigo, o diabo. 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como um... Todo crente tem que enfrentar o diabo. Todo crente tem que enfrentar os demônios. Quando é que você enfrenta os demônios? Nas tentações do dia a dia. Amém, irmão? O leão representa o nosso inimigo que nós temos que enfrentar. Agora, não foi só leão, ele venceu o urso. O urso, eu estava comentando com a igreja, dos predadores terrestres, o urso é o maior de todos. Inclusive, muito mais forte do que um leão, inclusive. Um urso, pessoal, ele tem uma força que não dá para explicar para você. Você não consegue matar um urso com uma faquinha dessa de cozinha que você tem. Se você tentar, você não vai nem conseguir furar ele, porque a carne dele é dura, o bicho é duro, o bicho é forte. Amém? Qual é o maior inimigo que o crente tem que enfrentar? É a carne. O urso representa o seu orgulho, o seu egoísmo, os projetos e sonhos que você faz para você, amém? E você acha que Deus é obrigado a concordar com você. Vencer o urso é vencer a carne, é vencer a você mesmo. A irmã Sara Beatriz cantava, o maior vilão sou eu, o meu orgulho, amém? É ele que eu tenho que vencer. Se eu vencer a carne, se eu vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, se eu vencer o leão, se eu vencer o diabo nas tentações, quando eu estou lá sozinho no trabalho, em casa, não tem pai vendo, não tem mãe vendo, não tem marido, não tem patrão, não tem pastor lá fiscalizando, é você e Deus está vendo a sua fidelidade, Deus está vendo você rejeitando as tentações, dizendo não para a carne, Deus vai escolher você. E aí vai ter gente que vai precisar de você para poder sentar na mesa. Vai precisar da sua oração, porque é você que Deus vai ouvir. E isso inclui gente da sua família, do seu trabalho. Aí, como eu disse para você que hoje é um improvável, você se tornará inevitável. Você se tornará necessário. Aí você não vai correr mais atrás de ninguém. As pessoas vão procurar você. Você não vai nem correr atrás de bênção, você vai ser a própria bênção. As bênçãos é que vão correr atrás de você. Quem está entendendo, diga amém. Vai ter gente te procurando em todo lugar para te dar presente. Fulano, eu estava lá no calçadão lá e eu vi essa sandália aqui baratinha de 5 mil reais. Lembrei de você, fulana. Eu vim trazer aqui para você, diga glória a Deus. Vai ter gente lá, irmão, fazendo churrasco em casa. Não sei porquê, mas deu vontade de chamar o fulano. Liga para ele, fulano, você tem que vir aqui porque eu estou assando uma picanha, companheiro. E eu preciso de alguém para me ajudar a comer a picanha. Quem está entendendo, diga amém. Você não vai correr, os convites virão, Deus vai mandar a bênção atrás de você. Amém, gente? Hoje talvez você está no último lugar da fila, mas Jesus disse que tem gente que está no Oriente, no Ocidente, ou seja, está longe, mas Ele vai trazer para sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É você que está longe, que ninguém dá importância, se lá na sua vidinha, na sua simplicidade, na sua humildade, se você for fiel a Deus, Deus vai honrar você. Então vem Davi, e acontece com Davi a coisa mais linda que pode acontecer com alguém. O versículo 13 diz que ele chega,
Samuel olha para ele e Deus fala: esse é o cara, é ele mesmo, esse é o escolhido. Ele toma o vaso do azeite, derrama sobre Davi, e o Espírito de Deus vem sobre ele. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmão, essa é a coisa mais linda que pode acontecer com um crente, é quando ele é cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus vem sobre você, você passa a ter poder. O Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando o Espírito de Deus está em você, aonde você for, você vai chegar longe e você vai dar testemunho de Jesus. Amém, gente? Ao mesmo tempo que aconteceu com Davi a coisa mais linda, aconteceu com Saul a coisa mais triste que pode acontecer. O versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo entrou em Davi, saiu de Saul, e Saul começou a ser assombrado, atormentado por um demônio. Gente, a pior coisa que pode acontecer com o homem é ele não ouvir mais a voz do Espírito Santo, é ele não sentir mais aquela alegria. A pior coisa que pode acontecer com você é num domingo você acordar e não ter vontade de vir para a igreja. Você não tem mais aquela voz de Deus. Sabe por quê? Porque daí não adianta você ter rótulo. Saul tinha o rótulo, rei de Israel. Saul tinha coroa na cabeça, mas Saul não tinha poder, Saul não tinha autoridade, Saul não tinha paz. O que adianta, irmão? Eu tenho um rótulo: pastor da Igreja Internacional da Graça, líder regional. O que adianta eu ter um rótulo se eu não tenho unção, se Deus não está em mim, se o Espírito Santo não está comigo? Amém? O que adianta? Você tem um rótulo, você tem um cargo. Eu tenho falado isso bastante para os irmãos. A maior besteira que tem é a pessoa ficar brigando por cargo. Não, porque eu quero ser... E as pessoas querem porque eu quero ser bispo, apóstolo, papa. As pessoas querem ter título. Isso não quer dizer nada. Para Deus, rótulo não significa nada. Se eu pegar uma garrafa de suco de laranja e colocar um rótulo, suco de uva, ela vira suco de uva? O homem só pode ser o que ele é. Podem colocar um rótulo em você, um título em você, mas só quem pode fazer de você alguém poderoso é o Espírito Santo. Não adianta nada Saul ter a coroa na cabeça se ele não tinha paz. Começou a ficar atormentado. Agora ele precisava de alguém que tinha unção. Os servos dele tiveram a ideia: vamos trazer alguém para tocar. Sabe aquela coisa, quando você está meio ruim, você fala: deixa eu ouvir uma música para distrair? A ideia deles era essa. Vamos trazer alguém para tocar uma música, para dar uma acalmada no rei, que o rei está ruim. Então chegaram para Saul e falaram: rei, um espírito mau está te atormentando. O senhor quer que a gente busque alguém que toca harpa para tocar, para te acalmar? E Saul disse: podem ir buscar, procurem alguém que toca bem para vir tocar para mim. E aí vem o momento em que Davi nos é apresentado. O versículo de número 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo de palavras, de gentil presença, e o mais bonito, o Senhor é com ele. Essas virtudes de Davi têm que estar em mim e em você. Em primeiro lugar, ele diz: eu tenho visto um filho de Jessé o belemita, e ele sabe tocar. Irmãozinho, irmãzinha, está na hora de você começar a aprender a tocar. Como assim? Deus já te deu o dom. Amém? O dom vem do Espírito Santo, diga glória a Deus. Mas o dom pode ser aprimorado. Tem gente que passa a vida toda, meu irmão, sabendo fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Não, está na hora de você ser diligente. A Bíblia fala em Provérbios que o homem diligente, sabe o que é o homem diligente? É o homem dedicado. Amém? O homem dedicado, a Bíblia diz que ele será levado diante dos reis. Vocês vão concordar comigo, irmão, que em tudo, existem pessoas e pessoas. Diga graças a Deus. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Irmão, existem mecânicos e mecânicos, cozinheiros e cozinheiros. Tem gente aqui que se for para você não morrer de fome, a comida dele serve. Mas você come com lágrima descendo do olho, sim ou não? Se um dia você estiver desesperado e precisar de uma comida minha, eu até faço, mas você não vai sentir aquela alegria.
Você vai comer assim, Senhor, é melhor que morrer de fome. Agora, fala a verdade, tem gente que quando entra na cozinha, dá uma alegria, dá ou não dá? Sim ou não? Não, vocês não conhecem ninguém, não? Que tristeza para você. Fala, tem gente que é diferente, tem ou não tem? Você sabe que quando eu era obreiro lá em Jacareí, tinha uma irmãzinha. No dia que ela ia fazer comida, todo mundo decidia ir limpar a igreja naquele dia. Era incrível, irmão. O pessoal brotava, não, estava lá em casa, lembrei que hoje é quinta-feira, deu vontade de vir aqui lavar o banheiro. Mas por quê? Porque a irmã fazia comida naquele dia. Gente, mas a mulher, ela fazia uma comida, dava vontade de se lamber a panela. Que mão que ela tinha. Que tempero. Aí você fala, pastor, o que ela fazia? Ela fazia uma coisa muito rebuscada. Irmão, a comida dela era simples, ela fazia arroz, feijão e angu. Quem sabe o que é angu? Mas o angu dela, você comia chorando você estava comendo e já estava com saudade. Jesus, eu vou chegar em casa, não vai ter um igual esse. Era simples, mas era o angu. Ah, meu irmão, tem gente que toca bem. Vocês estão entendendo? Tem gente que quando põe a mão é diferente. Tem mecânico que se você der a partida que ele já fala, é na rebimboca. Amém ou não? Tem outro que se você deixar o carro com ele, você esquece, irmão. O carro vai ficar com ele. Ele não vai te devolver nunca mais. Cada hora ele vai achar que é outro problema. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não toca bem, ele só toca. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, olha, posso falar? Vou falar um negócio que vocês não vão ficar escandalizados, não? Posso falar? Existem pastores e pastores. Tem pastor, meu irmão, que ele tem o título, mas se você der uma igreja cheia para ele, ele vai devolver a igreja vazia. Ele manda todo mundo embora. Ele já chega no altar, só de você olhar ele entrando já dá desânimo. Ele já entra assim. Rapaz, meus irmãos, bom dia. Ainda bem que vocês vieram, né? Fazer o quê? Né? Não é porque vocês vieram, vocês vão para o inferno se vocês não vierem. Vamos começar o culto. Fecha o olho aí. Alma cansada, o seu lamento não resolverá. Irmão de Deus, você passa mal no culto dele, porque tem demônio não, porque a mensagem dele é aquela mensagem espada, você já ouviu? Amém, irmão? É longa e chata. Sangue de Jesus tem poder. Ele começa a pregar, abre a Bíblia em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Viu, irmão? Já estão tudo perdidos. O que adianta, irmão? Você vai nesse culto, você sai pior. Mas tem, olha para o pastor, mas tem homem de Deus que você vai no culto dele, só na oração que ele começa a fazer, você já é cheio do Espírito Santo, você já é curado. Diga, e eu não estou falando de falar bonito não, irmão, porque falar bonito não quer dizer nada. Quem tem que falar bonito no culto não é o pastor Alex, é o Espírito Santo. O problema é que tem cidadão que ele fala e o Espírito Santo não fala nada. Mas tem outro que às vezes ele abre a Bíblia, está lendo e o Espírito Santo já está falando com você. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. É isso. Coloca uma coisa no coração. A partir de hoje eu vou fazer a diferença, eu vou tocar bem. O que quer que você faça, você é engenheiro, você é padeiro, mas no que você fizer você vai ser referência. Você vai melhorar, você vai crescer, você vai estudar, você não vai ficar parado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o mais importante, você vai buscar a unção de Deus. Outra coisa, ele tocava bem, ele era valente. Não adianta você ser uma pessoa talentosa, mas covarde. Os desafios aparecem e você foge, você tem medo. Não, Jesus. Se isso veio, eu vou enfrentar e vou vencer, porque o Senhor é comigo. Animoso. Eu acabei de falar para você do pastor desanimado, mas tem crente que é desanimado na vida. Você chega perto dele, ele começa a falar com você, todo o ânimo que você tem vai embora. Vai ou não vai? Sim ou não? Você começa a falar para ele, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele já olha para você e ele fala, isso não vai dar certo. Te joga no chão, irmão. Amém? Deus falou várias vezes para Josué, se esforce e tenha o quê? Sirva a Deus com bom ânimo, seja uma pessoa animada. Olha para o irmão e fala, seja igual eu, irmão. Se você não falar, eu vou achar que você é um desanimado. Teve uma irmã que olhou para a outra e falou assim, seja igual eu. A outra falou, está amarrado. Olha para o irmão e fala, seja igual eu. Olha para o irmão e fala assim, animado. O irmão já está animado, amarrado, Satanás. Sabe tocar, valente, animoso, homem de guerra.
preparado para as batalhas. Irmão, a nossa vida não é só flores, não tem lutas, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Homem de guerra, sisudo em palavras. O que é sisudo? Sisudo vem de siso. Sabe aquele dente que quando nasce a gente fala o dente do siso? É o dente do juízo. Quem já ouviu falar isso? Um homem sisudo de palavras é um homem que fala com sabedoria, que tem juízo nas palavras. Irmão, as suas palavras, elas têm poder de trazer vitória para a tua vida e tem poder também de trazer derrota. Tem gente que já começa o dia murmurando e vai dormir reclamando, só sabe abrir a boca para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, e fala mal de um, fala mal do outro. Por isso que você está no deserto. Aprenda a abrir a boca com saber falar a palavra de Deus. Fala o que Deus está mandando você falar. Sisuda em palavras de gentil presença. Irmão, o crente, ele evangeliza até com a presença dele. Tem gente que ela não precisa falar nada, ela aparece e já dá vontade de você sorrir, porque a presença dela já traz um ambiente diferente, é ou não é? Tem gente que não precisa falar nada, ela chega, o ambiente fica carregado, fica pesado. Ela já chega com aquela carranca, com aquela cara feia. É ou não é assim ou não? Irmão, você evangeliza até sem falar, até sua presença evangeliza. Eu contei para a igreja que na época da escola, um dia eu estava indo para uma aula de educação física, meu professor juntou 2 salas. E uma moça encostou em mim para falar comigo, ela era da outra sala, eu nunca tinha falado com ela. Depois ela ficou amiga, inclusive ela casou com um colega meu, com um casal muito bonito. Faz anos que eu não vejo, então não sei de hoje, mas na época eu lembro. E ela chegou para falar comigo, ela disse assim, menino, como é que é teu nome? Eu falei, meu nome é Alex. Ela falou assim, você sabe que todo mundo te chama de pastor? Eu falei, o pessoal fala, porque eu sou de Jesus. Ela falou assim, mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente olha para você, a gente vê que você é de Deus. Eu nunca tinha falado com ela. Ela era de outra sala, mas ela me olhava, ela me via. Amém, irmão? O tempo todo estão olhando você, estão vendo você, irmão. Sabem se você é de Deus. Até sua postura evangeliza. Davi era sisudo de palavras, de gentil presença. E o mais importante, o Senhor é com ele. Amém? Se você tiver tudo isso e Deus não for com você, você não tem nada. Mas, meu irmão, se o Senhor é contigo, então tudo que te falta Ele vai acrescentar. Qual é o dom que te falta? Se Deus for com você, Ele vai acrescentar. O galho que está ligado na árvore dá fruto. Agora pode ser um galho lindo, tirou da árvore e não vai produzir mais nada. Deus é com você. Gente, só para terminar, nem é a mensagem. Davi tocava. Quando Davi tocava, Saul ficava bem, mas Saul nunca foi liberto. Por quê? Porque o espírito mal se retirava, mas depois voltava. Libertação é quando o demônio vai e não volta nunca. E para ele não voltar nunca mais, você tem que fechar a porta para ele. Tem que estar na presença de Deus. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Eu vou orar hoje, eu creio que Deus vai encher você do Espírito Santo. Mas primeiro eu queria que você orasse a Deus comigo de pé e rejeitasse todo o pecado, todo mal. Se em alguma coisa você não tem agradado a Deus, você vai pedir agora a graça, a misericórdia dele. Amém? Coloque a mão no coração, feche os olhos. Ó meu Deus, ó meu Pai. Estou orando agora em nome de Jesus, juntamente com a igreja. Senhor, nós rejeitamos as obras do inferno. Rejeitamos, ó Deus, o pecado. E tudo aquilo que não é agradável a Ti. Aonde, ó Deus, não temos sido agradáveis a Ti. Aonde, Senhor amado, desobedecemos, não guardamos a Tua palavra. Pedimos agora o Seu perdão. Que o sangue de Jesus venha purificar o Teu povo agora. Meu irmão, a palavra dele diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, o nosso Deus é fiel. Você que hoje está se reconciliando com o Senhor, você que hoje está abandonando tudo para viver para Cristo, vem aqui em nome de Jesus, não tenha vergonha. Oh, os céus estão abertos sobre nós hoje. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O céu começa a se abrir.
Rei dos Reis, veio nos buscar. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Oh Senhor, restaura, apaga os pecados. Shebadalabalaba, canta labalaba. Recebe, meu Deus, o teu filho, Senhor. Apaga, Senhor, todo o pecado pelo sangue de Jesus. Receba essa pessoa que está se reconciliando contigo hoje, em nome de Jesus. Hoje o diabo está perdendo todo o poder sobre a vida dessa pessoa. Todo demônio, todo espírito maligno que estava dominando, escravizando essa vida hoje está perdendo todo o poder em nome de Jesus. Hoje está perdendo todo o poder no nome de Jesus. E essa pessoa está sendo restaurada, está sendo curada, liberta, perdoada em nome de Jesus. Aleluia. Se tem mais alguém que tem que vir aqui na frente, irmão, não perde a chance. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje o Senhor Jesus quer te libertar. Oh meu Deus, receba, Pai. Receba esses que hoje estão voltando, como filho que voltou, Pai. E receba este, Pai, que no coração agora está orando e dizendo: Pai, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito. Toda a igreja levante as mãos e comece a adorar a Deus agora. O céu começa a se abrir. Glória a Deus. Aplauda Jesus, aplauda ao Senhor. Canta assim comigo, assim, ó. Santo. Nas palmas. Santo. Cadê as palmas? Com alegria. Santo é o Senhor. Ele é santo. Ele é santo. Santo é o Senhor. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Diga glória a Deus, aplauda bem forte. Aleluia. Ô meu irmão, seja abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pessoal de casa, Deus abençoe. Não sei que dia esse culto vai chegar. Como eu estou no último domingo, eu estou desejando um feliz ano novo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. A igreja aplauda o Senhor.